Olá galera do canal EBD Núcleos, estamos de volta para mais uma lição, para mais um vídeo aqui na classe de jovens no canal EBD Núcleo. Aqui já queremos agradecer a todos os nossos inscritos, aqueles que têm curtido, que têm compartilhado e que têm comentado. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Não se esqueça desde já de curtir, de comentar e de compartilhar os nossos vídeos aqui no canal EBD Núcleo. Nos empenhamos semanalmente para entregar o que há de melhor em cada lição do nosso trimestre, desse primeiro trimestre do ano de 2020. Que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês por intermédio do poder que há na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também queremos fazer aqui menção de todos os nossos patrocinadores, aqueles que têm contribuído. Entre eles, quero dizer o seguinte: Chiquinho Sorvete, o Chiquinho Sorvete que fica aqui no Complexo do 8, na cidade de Nova 8, bem próximo ao complexo. Lá você encontra um dos melhores sorvetes que tem aqui em nossa região. Procure Chiquinho Sorvete. Também quero fazer menção de Pinheiros Tecnologia e Variedade Eliros Recepções, do nosso amigo Daniel, que também está fechado com o canal EBD Núcleo como um dos nossos patrocinadores. Não deixe de passar na Liros Recepções e Pinheiros Tecnologia e Variedades. E por fim, faço menção da Climed Saúde, que também tem nos abençoado de maneira honrosa este canal, este projeto. Que Deus possa abençoar todos os nossos patrocinadores. E você que é nosso inscrito, você que assiste os nossos vídeos, não deixe de passar e de honrar esses nossos irmãos. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Então, roda a vinheta. Lição de número 8, com o tema A Obra Salvífica do Senhor Jesus Cristo. O texto do dia diz o seguinte: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 12. A síntese diz o seguinte: não existe urgência mais destacável em nossas vidas do que a garantia de nossa salvação em Jesus Cristo. O texto bíblico da nossa lição se encontra lá em 2 Coríntios, o capítulo 5, do versículo 11 até o versículo de número 21. Quero aqui dar um destaque aos versículos 18, 19, 20 e 21, onde o apóstolo Paulo vai tratar sobre o ministério da reconciliação. Aliás, a reconciliação será o nosso segundo tópico desta nossa lição. Já como uma introdução, para que possamos entender da melhor maneira possível essa lição, é o seguinte: a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela vai dizer que existem alguns termos que podemos dizer de sinônimos ou quase que equivalentes a respeito da salvação. Por exemplo, a Bíblia de Estudo Pentecostal vai trazer 3 termos. O primeiro termo é o termo salvação, o segundo termo é o termo redenção e o último termo é o termo justificação. E ela então passa a afirmar dizendo que cada termo desse vai trazer uma característica especial a respeito da salvação. Por exemplo, a redenção vai trazer aquela carga de ideia de que nós fomos comprados por algo, isto é, fomos comprados pelo sangue de Jesus. Quando nós dizemos que nós fomos justificados, nós também estamos dizendo que nós somos salvos. Mas a característica que se destaca no termo justificação é do fato de que nós nos tornamos justos diante de Deus, mas não pelos méritos próprios, não pelas nossas obras, mas nós nos tornamos justos diante de Deus porque a graça do nosso Senhor tem nos alcançado. Então, aqui nessa lição, nós vamos estar tratando especificamente sobre 2 termos, o termo reconciliação e o termo redenção. Também quero deixar claro o seguinte, que na lição de número 4, nós falamos sobre um desses termos, que é o termo expiação. Lição de número 4, com o termo também expiação, que também trata e fala a respeito da nossa salvação. Outro termo muito comum, muito utilizado também é o termo da substituição. Entre outros, o termo propiciação também são alguns termos que tratam a respeito da nossa salvação. Mas volto a frisar, cada termo desse se refere à salvação, mas especificamente vai trazer algo para as nossas vidas, algum ensinamento que possamos carregar
durante a nossa vida cristã. Então eu peço para você, fique conosco até o término deste vídeo. E não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar. E que em nome de Jesus possamos ser edificados pelo poder que há na palavra do nosso Senhor. Primeiro tópico, o sacrifício. Bom, aqui neste tópico estaremos tratando sobre o sacrifício no Antigo Testamento, no Novo Testamento e também sobre o verdadeiro sacrifício. Bem, quando nós estamos tratando sobre o sacrifício no Antigo Testamento, nós estamos falando sobre o oferecimento, sobre a oferta de algum produto do campo ou até mesmo dos animais, como corriqueiramente acontece quando efetuamos a leitura do Antigo Testamento. E todo e qualquer sacrifício tem um fim. Bom, se tinha um fim para três coisas primordialmente. Primeiro, perdão diante de Deus. Segundo, a gratidão diante de Deus. E por fim, a adoração diante do nosso Senhor Deus. E quando entramos no Novo Testamento, nós vamos entender que o sacrifício ele está intimamente ligado com aquilo que sai de dentro do coração do ofertante, que sai de dentro do coração do adorador. Bom, aqui nós já temos o primeiro contraste do que acontece com o sacrifício do Antigo Testamento para o Novo Testamento, como bem disse o nosso comentarista. Mais importante do que o protocolo ritualístico de quem sacrifica são as intenções do coração do ofertante. Sim, no Antigo Testamento o que se está avaliando não é o culto ritualístico, mas é aquilo que está dentro do seu próprio coração. Isto é, o sacrifício está dentro do teu coração e se externa para que todos possam ver. E não como no Antigo Testamento, em que você oferecia algo ritualisticamente falando, mas no Novo Testamento está intimamente ligado à intenção do teu coração. É claro que quando nós estamos falando sobre intenção de coração, é impossível nós não falarmos sobre Jesus e a sua acusação contra os fariseus, primordialmente no Sermão do Monte, em que Jesus vai falar sobre o jejum, vai falar sobre a adoração, vai falar sobre a oração e alguns outros pontos que os judeus faziam. E Jesus vai ser bem enfático em dizer o seguinte, que todos os fariseus faziam aquilo não porque amavam, mas faziam aquilo para somente cumprir protocolos ritualísticos. Mas nós entendemos que o verdadeiro sacrifício está ligado diretamente ao nosso coração, ao nosso interior, à nossa intenção, primeiramente diante de Deus. É por isso que o Novo Testamento vai falar sobre três termos. Primeiro, os sacrifícios agradáveis, Filipenses 4,18. Sacrifícios de louvor, Hebreus 13,15. Sacrifícios espirituais, 1 Pedro, capítulo número 2, versículo 5. Então aqui são alguns pontos importantes sobre o sacrifício no Antigo e no Novo Testamento. Aqui também deixo outro ponto importante para que possamos estar refletindo. Todo e qualquer sacrifício tem um fim, tem uma razão de ser. Por exemplo, nós não sacrificamos simplesmente por sacrificar, nós não ofertamos simplesmente por ofertar, mas tudo isso tem um fim. E isso é um ponto importante para que possamos estar pensando e estar refletindo em nossa vida espiritual. Estou fazendo isso somente para cumprir tabela? Sim ou não? Mas tudo aquilo que nós fazemos diante de Deus é para um fim sumo, é para a adoração e o louvor e a glorificação do nosso Senhor Jesus. E no terceiro subtópico vai falar sobre o sacrifício verdadeiro. É impossível falarmos sobre sacrifício e não lembrarmos do sacrifício que Deus fez com o seu próprio Filho, em que o seu Filho se entregou voluntariamente para morrer, para nos dar vida e vida com abundância. E sobre esse sacrifício de Jesus, nós podemos anotar alguns tópicos importantes. O primeiro, que Cristo ele é o nosso grande sacrifício. O segundo, que o Cristo ele é oferecido como o Cordeiro de Deus. E terceiro, o item C, o sacrifício foi para a remissão dos pecados de toda a humanidade. Aqui abre um parênteses dizendo o seguinte, que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não foi somente para os judeus, nem tampouco só para mim, mas foi para toda totalidade, plenitude de toda a humanidade. Cristo morreu por todos para que todos viessem a ser salvos, não como alguns acreditam e acham que Cristo morreu para um povo seletivo, não, mas Cristo morreu por todos. E por último, o sacrifício de Cristo é poderoso para salvar-nos da condenação eterna
perdoando todos os nossos pecados. Sim, é isso mesmo. O sacrifício que Cristo efetuou na cruz do Calvário tem o poder de perdoar todos os nossos pecados e, acima de tudo, de nos livrar da condenação eterna. Outro ponto importante sobre o sacrifício é o seguinte, que nós nunca podemos oferecer daquilo que se esbande, daquilo que sobra. Todo e qualquer sacrifício que ofertamos diante de Deus tem que ter algum custo ao ofertante. Nós não ofertamos porque está sobrando, nós ofertamos por gratidão, por adoração. E isso deve estar intimamente ligado dentro do nosso coração. Isso é um ponto importante para as nossas vidas. Segundo tópico, a reconciliação. Como eu já falei no início desta aula, reconciliação também é um termo usado para significar a respeito da salvação. É claro que a palavra reconciliação traz algo a mais, traz um ponto importante para que possamos entender. E é justamente isso que nós vamos estar falando aqui nesse primeiro subtópico sobre o que é a reconciliação. O substantivo feminino, ato ou efeito de reconciliar, restabelecimento de boas relações entre pessoas que estavam em conflitos. Isso mesmo, eu e você estávamos em conflito com Deus, porque Deus é um ser mau? Não, muito pelo contrário, é porque nós, Gênesis capítulo número 3, a queda do homem, então nós estávamos, a partir de então, desgarrados e estávamos longe de Deus. E foi necessário que Deus entregasse o seu próprio Filho para morrer por mim e por você. E que então nós fomos reconciliados com Ele. Ponto importante, foi essencial a intervenção de Jesus na história da humanidade para que tivéssemos a esperança da salvação. Sobre isso, o segundo subtópico, o protagonismo de Deus no ato da reconciliação e o nosso papel. Somos reconciliados com Deus por Cristo, Romanos 5,11. Mas não foi uma iniciativa nossa, pelo contrário, estávamos fracos e enfermos por causa de nossos pecados. Isso mesmo, a iniciativa de que nós viéssemos a ser reconciliados com Deus não foi uma iniciativa minha, não foi uma iniciativa tua, mas foi uma iniciativa do próprio Deus quando entregou seu Filho para morrer por nós. E aí, qual é o nosso papel? O nosso papel é aceitar essa graça salvadora que nos tirou do lamaçal do pecado e nos deu uma viva esperança. A reconciliação, a qual falamos, ela foi conquistada por intermédio de quê? Foi conquistada por intermédio da cruz de Cristo, isto é, pela sua morte e ressurreição ao terceiro dia. Não são atitudes humanas a qual fazem com que nós possamos ser reconciliados com Ele, mas são propriamente a graça de Deus que faz com que venhamos ser reconciliados diante do nosso Senhor Jesus Cristo. E é claro que diante disso nós não podemos fazer outra coisa senão o que o apóstolo Paulo nos recomendou no versículo de número 20 do nosso texto bíblico, que ele diz: de sorte que somos, eu e você, somos embaixadores de Cristo. Isto mesmo, nós somos representantes de Cristo aqui na terra. E como representante, nós falamos aquilo que Deus nos ordena. E o que é que Ele nos ordena? É a proclamar sobre a palavra da reconciliação. O mundo está aí. Eles precisam ouvir o quê? A palavra de reconciliação que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Falando sobre reconciliação, nós estamos falando em um restabelecimento de uma relação que outrora havia sido arrebentada, mas agora há uma união novamente. Isto é, entre eu e Cristo, entre você e Cristo, entre nós e Cristo. Ponto importante para as nossas vidas. Terceiro tópico, a redenção. Uma possível definição sobre a redenção é a seguinte: a redenção é uma atitude que apenas Deus pode realizar em favor da humanidade, pois através de seu ato redentor, o eterno Deus concede a todos nós o livre acesso
a salvação. Assim como na reconciliação, nada podemos fazer para que possamos ser reconciliados também, exceto se Jesus entrou na nossa história, entrou na nossa vida. Aí sim, nós temos a capacidade de sermos redimidos por Deus. Bom, mas também quando falamos sobre redenção, nós estamos falando sobre uma imagem corriqueiramente que acontece nos tempos bíblicos. Que imagem é essa, Rafael? É a imagem da comercialização de um escravo. Isso mesmo, o ato de redimir um escravo estava ligado à ideia de se efetuar um pagamento para que você pudesse resgatar aquele escravo. Isto mesmo, nós também fomos comprados porque nós éramos escravos do pecado e foi necessário que alguém viesse nos comprar. Quem nos comprou? Jesus. A Bíblia Sagrada diz que esse preço efetuado por nós foi preço de sangue. O apóstolo Pedro diz na sua primeira epístola, em que nós fomos comprados com ouro ou com a prata? Não, mas nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Não como um cordeiro com defeito, mas como um cordeiro sem defeito e sem mácula. Este foi o nosso Jesus que morreu por nós, para que tivéssemos vida e vida com abundância. Então, ponto importante, falamos em redenção, estamos falando sobre o pagamento efetuado para se redimir um escravo. Nesse caso, éramos todos nós. Outro ponto importante é que a própria Bíblia Sagrada, ela se encarrega de definir o termo redenção. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo 7, ele vai dizer que a redenção é a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Isso mesmo, redenção está intimamente ligada à questão do perdão de todos os nossos pecados. Por quê? Porque nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Mas isso foi feito mediante a quê? Foi feito mediante a graça, a riqueza da graça de Jesus Cristo por nós. Agora uma pergunta simples: como foi possível a nossa redenção? Simples, foi pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, por mim e por você. Foi disso que foi possível a nossa redenção. E para concluir, o nosso comentarista escreve o seguinte: há todavia outro aspecto importantíssimo na obra da redenção. Ela aponta para o nosso estado eterno, nossa condição final, onde seremos eternamente salvos de todo e qualquer sofrimento. É a redenção eterna. Que bênção maravilhosa! E para concluir a nossa lição, falamos hoje sobre o sacrifício, sobre a reconciliação e sobre a redenção. Pontos importantes para que possamos entender e glorificar o nome de Jesus por tudo que Ele fez pelas nossas vidas, por ter se entregado de maneira voluntária para que tivéssemos vida e vida conforme a vontade dele. Aqui falamos sobre o sacrifício, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Falamos sobre a reconciliação, o ministério da reconciliação, e que também pesa sobre nós a responsabilidade de pregar, de glorificar e exaltar o nome de Jesus por tudo isso. E também falamos sobre a redenção, que está intimamente ligada à questão da comercialização de um escravo, sobre a efetuação de um pagamento por algum escravo. Então, essa foi a nossa lição. Peço para que você possa curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos e que Deus possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos. Vocês que estão nos assistindo, que Deus possa abençoar. E EBD Núcleo, priorizando a palavra.